dados na Escritura sobre a morte do Filho do nosso Criador. Assista e tire as suas conclusões. Depois eu volto. O Signore, Re potente, Dio degli dei, Signore del cielo e della terra, grande è il tuo spirito, immensa è la tua forza, o Signore. Palavras sagradas, palavras que de alguma forma nos soam familiar. Os fiéis desse ritual acreditavam na vida eterna e no paraíso. Eles recebiam o batismo, adoravam um Deus que nasceu de uma virgem. Tudo muito familiar, não? Isso lembra o cristianismo. Mas o que acabamos de ouvir é uma antiga liturgia que foi encontrada no papiro grego no IV século por grupo de fiéis que faziam reuniões no subsolo de Roma. Um culto misterioso que foi trazido há muito tempo do Oriente e leva o nome de culto de Mitra. Se o cristianismo talvez parasse na sua expansão, o mundo seria mitraico. Roma, primeiro século depois de Cristo, 25 de dezembro. Em um templo no subsolo, um grupo de fiéis tem a intenção de celebrar uma importante cerimônia religiosa. No altar, o sacerdote parte o pão e oferece o vinho. Ritual como esse, desde muito tempo em toda a Europa, fala de irmandade, solidariedade e de um Salvador que faz milagres e anuncia a vida eterna a seus seguidores. Lembra muito a missa do Santo Natal, mas tem alguma coisa estranha. O sacerdote pega os dois objetos do ritual e, ao mesmo tempo, no templo, aproxima-se um animal, o touro, o animal santo do deus Mitra. Estamos empreendendo uma surpreendente viagem a uma Roma antiga ainda pouco conhecida. Vamos assistir a um culto que louva um santo, um deus pouco conhecido, o deus Mitra. Um deus jovem e bonito, com uma coincidência realmente muito particular com o cristianismo. Na verdade, são muitas coincidências e, com o tempo, chegou-se à conclusão de que Deus Mitra é o próprio Jesus Cristo. As primeiras histórias documentadas surgiram em 68 d.C., mas o nome do deus Mitra é muito antigo, já conhecido há muitos séculos antes de Cristo. Na Ásia Menor, no Egito, na Mesopotâmia, e também provas foram encontradas na escultura extraordinária de mármore que vem da Cidade Velha. A escultura de Mitra foi achada na Cidade Velha, uma cidade não muito particularmente rica em monumentos mitraicos, porque em apenas dois únicos lugares foram encontradas esculturas mitraicas, São Budi e Sutre. A escultura foi encontrada escondida, como sempre acontece, debaixo de materiais de pouca qualidade e fora transportada como material clandestino. E mesmo com a repercussão que causou, sabemos muito pouco sobre a criação da religião mitraica. Sabemos que se tratava de um ritual e circulava de modo secreto, pouco esclarecedor a sua origem. O primeiro grande estudioso mitraico, o belga Francis Caimon, hipotetizou uma ligação com o antigo culto da Pérsia, mas a tese não é conclusiva. Si è ipotizzato
Foi dito que esse encontro com as antigas tradições do Irã e também a tradição grega, romana, principalmente grega, vieram da Ásia Menor. Segundo outros estudos, Roma seria a sede de onde vem esse culto religioso. O que aumenta particularmente o interesse a essa religião é que muitos viram uma surpreendente analogia com o cristianismo. Em pouco tempo, os Mitrei, templo dedicado a Mitra, foi difundido em todo o Oriente Médio, até a Grã-Bretanha. A religião mitraica anuncia a justiça, a solidariedade e irmandade, juramento que faziam os soldados da antiga Roma. Mas não é só isso. É um Deus que particularmente agrada aos seus adeptos, porque sendo uma divindade que, sob juramento, é capaz de livrá-los dos seus apertos e dos problemas desta vida, e também, além disso, é capaz de transportá-los a uma vida eterna, que é melhor que esta. Situazione dopo la vita migliorativa rispetto a questa dell'aldilà. Mas o culto de Mitra deveria conhecer uma expansão poderosa que iria competir com o cristianismo. A difusão do mitraísmo era muito enraizada. Só neste local em que estamos agora, e que se trata de um templo dedicado a Mitra, tem uma área territorial de 60 hectares. Só na cidade de Roma existiam entre 1.000 e 2.000 templos como este, o que se calcula em mais de 50.000 fiéis. O culto de Mitra era secreto e reservado. Estamos no interior de um destes santuários. E aqui ao fundo a estátua de Mitra, que está sacrificando o touro. Está posicionada em seu lugar de origem. Esse é um local de segredo e separado. É de se admirar que, mesmo sendo secreto, ele alcançou enorme popularidade no Império Romano, ao ponto de influenciar, como nenhum outro, o cristianismo. Se o cristianismo parasse na sua expansão, o mundo seria mitraico. Mas será que realmente é isso mesmo? O mitraísmo está de acordo com o cristianismo? Ou talvez o cristianismo está em parte em acordo com o mitraísmo? Ainda que muitos elementos tornem evidente uma grande ligação entre as duas religiões, existem pessoas que pensam diferente. Mitra appartiene al mito, Mitra nel mito è nato, non è mai morto, Gesù di Nazareth appartiene alla storia. Gesù di Nazareth appartiene alla storia. No momento, os estudiosos não chegaram a uma conclusão comum. Teve pessoas que deram seus testemunhos para nos formar hipóteses diferentes que Mitra talvez fosse um deus e que nasceu de uma virgem e que antes de deixar a terra convocou seus apóstolos para a última ceia, durante a qual repartiu o pão e ofereceu o vinho, celebrando a sua subida para o céu. E ainda que esse Salvador tinha um plano de construir uma ordem cósmica. Falamos agora de um estudo muito recente, que tem uma analogia muito parecida com o cristianismo.
Mas há que se deixar uma coisa bem clara. Um tema que veste uma particular importância com os dois cultos: o sacrifício. Em toda cerimônia dedicada à Mitra tem um ritual que se chama de tauroketone, ou seja, matança do touro para o sacrifício ritual simbólico. Até os hebreus do cristianismo identificam um animal sacrificado, mas neste caso trata-se de uma ovelha. E segundo a teoria, dois sacrifícios têm uma ligação específica com duas constelações. Aquela do touro, que é representada da tauroketonia, e aquela de Ares, que é o símbolo do sacrifício de um jovem Ares, que é uma ovelha. Mas poderia ser verdade que os sacrifícios estão relacionados com a astronomia? E neste caso, o que significaria? É certo que o culto de Mitra tinha uma ligação muito forte com o céu e os astros. Tanto que o teto dos mitréus era pintado de azul escuro, com pontas de estrelas, uma representação certa do céu e do cosmo. Mas as coincidências vão bem longe. A cena do sacrifício do touro é bem evidente. Este é um ritual e é bem detalhado. O ritual é ligado com precisão, com o equinócio, um fenômeno ligado com a constelação e bem detalhado. Estamos falando da Era de Touro. Na analogia do sacrifício do touro santo, aparece a representação de constelações e também a disposição que tinha com a ordem da astronomia, isso bem detalhado. No fim do ano 70, por algum motivo que não sabemos, ninguém nunca pensou de fazer uma interpretação do culto mitraico em termos astronômicos. O que estava de acordo com o ano 70 é que a principal imagem do culto de Mitra era um evento feito com precisão. A precisão do equinócio é um movimento da esfera terrestre parecida com um peão, que faz mudar de uma forma muito lenta a rotação do nosso planeta em comparação com a estrela permanente. Uma volta completa dura 26 mil anos. Segundo o estudo do professor David Poulantzas, ele é historiador do mitraísmo, não seria um autêntico mapa do céu com a interpretação mediante uma precisão. Utilizando essa chave de leitura, e muitos elementos parecem se encaixar com a outra. O animal sacrificado é o símbolo de uma era terminada. E o seu sacrifício indica uma passagem para uma nova era. A figura do touro é a representação de Taurus, de escorpião, escorpião, do cão, cão menor, da serpente, hidra, do corvo, corvo, e da espiga, que aparece no rabo do touro, que representa a espiga, a estrela mais iluminada do signo de Virgem. Cronologicamente, a Era do Touro termina no ano de 1300 a.C., que corresponde ao período que muitos estudiosos acreditam ser o tempo do início do culto mitraico. A Era de Ares tem uma conclusão, ao zero, período que nasceu Jesus. Precisamos fazer duas perguntas. Primeiro, por que os antigos davam tanta importância ao período de passagem das eras das constelações? Mas por que o mais importante ritual de Mitra acontece exatamente a 25 de dezembro? Os antigos acreditavam que a cada era, com precisão, a Terra teria uma particular influência cósmica. A passagem de uma era para outra trazia na visão deles uma forte mudança na consciência e na capacidade da natureza humana.
Mitra, ao derrotar o touro, assumia um importante papel. Ele fechara a Era de Touros e dava início à Era de Áries. Seguindo essa teoria, é importante parar no ponto que 25 de dezembro é muito próximo ao solstício de inverno, que também é o momento de transição. Nesse dia, o tempo em que a Terra é iluminada pelo Sol aumenta No passado, o próprio 25 de dezembro se comemorava nele a festa do Sol Invictus, ou seja, o Sol que dava vida ao novo ciclo anual. E é fato que o cristianismo escolheu a mesma data para a festa mais importante anual. Vi sono due elementi che tradizionalmente vengono indicati come un possibile recupero cristiano di tradizioni mitriache e sono ben noti. Cioè, da una parte l'uso di festeggiare il Natale il 25 dicembre e dall'altra delle tradizioni apocrife, cioè che appaiono in una letteratura non canonica, che si riferiscono alla nascita di Gesù in una grotta. Nel culto di Mitra, per arrivare ai livelli più alti, si dovevano superare. No culto de Mitra, para atingir o próximo nível, deveria-se passar por provas muito duras. Estamos exatamente no lugar mitréio onde tudo isso acontecia. 7 provas que os fiéis tinham que superar para chegar a uma completa purificação. Os guerreiros romanos, que na maior parte eram iniciados no culto mitraico, ele encontrava interesse em atravessar 7 céus e 7 esferas planetárias. Cada esfera planetária é representada de um modo do ser humano, uma modalidade humana. A primeira fase é a fase de Mercúrio, em seguida vem a fase de Hermes. E se o primeiro estágio era associado ao planeta Mercúrio, o segundo, Ninfos, era ligado a Vênus, e para o iniciante corresponde a um novo nascimento. O terceiro estágio era governado da morte, tinha como símbolo um soldado. O quarto grau, ligado a Saturno, era representado por um leão. O quinto estágio, colocado pela proteção da Lua, representado por um persiano. O iniciado tinha que lutar com seus próprios medos. O sexto estágio era Hélios Dromos. Era o guia do Sol, que era caracterizado de uma coroa com 7 raios. E enfim, o sétimo grau da iniciação, o mais alto, que se chamava de Péter, ou Padre, era associado a Saturno e tinha como símbolo essa mesma divindade. A única crônica escrita encontrada até agora é no que se chama de papiro mágico, mas a essas evidências não se deram muito valor. Elas poderiam estar contaminadas pelo sistema religioso. Voltando cerca de 4 séculos depois de Cristo, esse teste indica que o culto de Mitra tinha uma meta: conduzir para a vida eterna, que poderia ser liberada com a influência dos astros, no que determinavam o destino dos homens. E justamente graças ao ato de Mitra, pôde-se, com a morte do touro, passar as pessoas da morte, agora, para a vida eterna. Grande mistério ligado ao culto mitraico ainda não foi revelado. Que segredo tinham os sacerdotes quando trabalhavam no mitraísmo? Vimos que tem muita coincidência com o cristianismo. A salvação eterna, o 25 de dezembro, o batismo. Mas quem copiou quem? Nem mesmo sabemos em qual período do tempo exatamente os dois cultos entraram em contato.
Mesmo assim, a história e o tempo já deram sua sentença. E no final de tudo, o cristianismo teve a melhor parte. Foi reconhecido pelo Império Romano. A distância de séculos de declínio do mitraísmo. Entrar no templo mitraico tem até hoje uma interrogação que se refere ao destino do homem com relação ao cosmos. Talvez muito mais complexa do que possa a sociedade contemporânea perceber. Hoje, feriado, aqui estou eu, irmão Rubens, para falar um pouco sobre essa data muito especial, o dia de Corpus Christi. E eu não estou de ironia, é um dia realmente especial. Porque até o próprio governo, o governo do nosso sistema, do regime que comanda o nosso planeta, também reconhece a importância desse dia e nos faz ficar em casa em homenagem, guardando o dia de Corpus Christi. Eu não estou de ironia, eu estou falando a verdade. Ele é muito importante para o governo, para o sistema que governa a gente, pelos senhores do mundo. Por quê? Porque eles dão importância a essa data festiva religiosa. Se você observar bem, você verá que é uma festa católica, uma festa cristã, e é uma festa que para eles é muito importante. Ela merece ser guardada. E assim nós, querendo ou não, somos obrigados a guardá-las, porque estamos debaixo dos regimes, das leis, e temos que obedecer às leis. Nós somos gado, e as leis são como currais. Se hoje há uma cerca dizendo que hoje é feriado, não temos como dizer que não é. Você pode até querer ir trabalhar, mas não vai ter hoje serviço para fazer. E o povo agradece, o povo fica muito satisfeito. Oba, mais um feriado, vou ficar em casa, meu patrão que se lasque. Tudo é festa para o gado. O gado só sabe mugir, não é nem berrar, porque o gado não berra. Quando berra, leva logo uma chicotada. O gado só tem que comer capim e gostar de comer capim. Esse gado está pior do que aquele gado da fazenda. Aquele gado da fazenda ainda tem as rações de qualidade da Monsanto. E o gado humano nem ração de qualidade está tendo. Mas fazer o quê? E hoje, feriado de Corpus Christi. Geralmente, quando nós falamos de uma festa religiosa que o mundo adota para si, então nós fazemos um DVD inteiro. Foi assim no caso do Natal, o aniversário do Deus Sol Invicto. Foi assim também no caso da Páscoa, a homenagem da primavera a Ostera, ou a Diana dos Éfesos, ou a Semíramis, para ser mais claro. E hoje, como é feriado de Corpus Christi, nós vamos fazer não um DVD, mas apenas esse pequeno vídeo para lembrar você que é um belo dia para se comemorar Mitra. E ele ocorre sempre após o domingo da Santíssima Trindade. Aí você observa que a religião católica, além de estar integrada com o governo nas praças públicas, onde o poder público, no passado, autorizou a denominação católica a fazer seus templos, além disso, também recebe o carinho, o respaldo do governo em tornar dias santos e feriados os dias das divindades romanas. Mas hoje é o dia do corpo do Cristo. E para você que é protestante e está pensando que nós estamos falando e que também essa festa diz respeito àquele que morreu na cruz, saiba que você está redondamente enganado. Porque o Cristo que nós aprendemos com o catolicismo e depois com o protestantismo, que é uma sequência do catolicismo, não passa do deus pagão Mitra. Eu trouxe aqui algumas imagenzinhas e no final deste vídeo nós vamos ver de que se trata realmente o Corpus Christi, que tem a ver também com a Páscoa, tem a ver também com a Santa Ceia do protestantismo, com a Eucaristia da hóstia e do vinho do catolicismo, a partilha. Mas não tem nada a ver, é claro, com as coisas do Criador, aquele que fez o mundo e tudo que há nele, e enviou seu Filho, e também não tem nada a ver com aquele Filho que foi enviado por aquele que fez todas as coisas.
essas coisas que estamos tratando aqui, certamente tem tudo a ver com Roma, com Grécia, com Semíramis, com Nimrod, com o paganismo antigo, mas não tem nada a ver com as coisas do Criador e do Salvador. Essas fotos são interessantes. Eu começo com o Pai Eterno. É uma foto hoje muito bem difundida pelas televisões do catolicismo. E aí você observa aí a Trindade. Neste caso, de forma bem explícita, podemos dizer: aí está Nimrod, a sua esposa e mãe Semíramis e ainda Tamuz. Agora vamos observar a figura de Tamuz. Você pode chamá-lo também de mais de 100 nomes, entre eles de Mitra, que é o Cristo católico e protestante também. Repare bem como está personificada a imagem do que se representa o Cristo. Agora você vai ver a imagem do Deus do Olimpo, Zeus. Da mesma forma, sentado, semi-nu, com toalha ou pano cobrindo a sua genitália. A personificação de Zeus é a mesma de Tamuz. É a mesma de Nimrod, porque na verdade é a mesma também de Semíramis. Se você juntar a Trindade, Nimrod, Semíramis e Tamuz, você chega a Ra-Satã, Satanás. Agora, você observa bem que a imagem do Esculápio, o deus da cura, é a mesma personificação de Zeus, de Tamuz, Ra-Satã. Assim também, você tem diversas imagens que se apresentam com a mesma característica de se sentar com um pezinho na frente e um atrás, e na maioria das vezes seminus. Na verdade, o que nós vemos no catolicismo é uma réplica das religiões pagãs do passado. O catolicismo é o que restou do Império Romano, quando foi transformado de político em religioso. E o Império Romano é a somatória de todos os cultos pagãos dos reinos anteriores que precederam Roma. O mais influente até os dias de hoje, sem dúvida, é Mitra, porque, na verdade, quando se adora o Cristo romano, para eles a adoração é a Mitra. Isso era tudo muito oculto. Isso ninguém comentava, isso ninguém sabia. Eu, pela misericórdia do Criador, venho dizendo essas coisas há basicamente 2 anos. E hoje, ainda em 2011, um padre católico na televisão, ele não escondeu. Ele falou a verdade sobre o culto ao Deus Mitra que nós chamamos de Jesus, o Cristo ungido. Falou deste culto que se pratica hoje na partilha ou na Eucaristia católica e justamente também no culto protestante, porque é a mesma partilha de Martinho Lutero. O que os protestantes acham, como eu quando era protestante achava, é que estava servindo ao Salvador Jesus. E ele seria aquele que morreu na cruz. Mas procurando na internet, nos sites da Assembleia de Deus onde eu era membro, eu encontrei a definição do que é a Assembleia de Deus. Está escrito assim: a Assembleia de Deus é uma comunidade protestante seguidora dos princípios da reforma de Martinho Lutero. Eu não estou aqui lendo, é algo desse tipo. Eu estou gravando aqui ao vivo sem olhar para nada, a não ser para a câmera. Eu não tenho teleprompter para ficar lendo, eu não leio nada, eu falo tudo espontâneo. Então é mais ou menos isso que está escrito no site. Porque, na verdade, o protestantismo segue a Martinho Lutero e não ao Salvador. E Martinho Lutero sempre seguiu o que o catolicismo ensinou, com algumas diferenças. Algumas. Assim sendo, o cristianismo proposto por Constantino, ele se perpetuou no catolicismo e no protestantismo. A religião cristã que hoje é tão difundida, que inclusive hoje é motivo de guerras, já há 2 dias estão acontecendo guerras entre católicos e protestantes, onde a revolta protestante já não é mais no tom das palavras ou de não concordar, mas já é na pancadaria e nas ruas. O segundo dia consecutivo de confrontos entre católicos e protestantes em Belfast, na Irlanda do Norte, resultou em pelo menos 2 feridos.
O canal Euronews tem divulgado, basicamente todos os dias, a trajetória dessa guerra entre católicos e protestantes. Mas eu não estou aqui para fomentar essa guerra, nem dizer que ela é justa, apenas para dizer que tanto católico como os protestantes que tanto acusam os católicos fazem parte da mesma árvore do catolicismo. As raízes estão enfiadas no paganismo romano e nunca saíram de lá. E não são palavras só minhas. Os padres já estão admitindo. Por causa do Deus Sol, do Deus Mitra e por causa das Saturnais portanto, do Império Romano. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, o Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo. Porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, quando tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. Nós, esta festa, que é lindíssima, que é o Natal, ele nasceu. Quando é que nasceu? Não me interessa absolutamente. Você vê, portanto, que o que eu tenho dito aqui tem respaldo, inclusive, dos padres. Se eu estiver mentindo para você, os padres também estão. O que eu tenho dito para você, já há um bom tempo, é que o protestantismo nada mais é do que uma sequência do catolicismo, que nada mais é do que uma sequência do paganismo romano. Aquele que morreu na cruz do Calvário jamais pediu para si culto. Jamais pediu que o louve com palmas e com músicas. Jamais pediu que caminhe religiosamente, algumas vezes por semana, até um centro de reunião das pessoas, onde tem um altar e que se chama templo. Aqui vai também uma curiosidade, se você não sabe. Na verdade, nós pensamos que o altar existe por causa do templo, mas é o contrário. O templo existe por causa do altar. Já há muito tempo atrás, entre os fenícios, entre aqueles povos mais antigos, já se cultuavam alguns deuses. E os altares eram os locais de sacrifício a esses deuses. Assim as pessoas ficavam prostradas em volta do altar. E houve a necessidade de se fazer uma cobertura, porque as pessoas estavam ali sujeitas à chuva, à tempestade de areia, a frio, às intempéries da natureza. Então, resolveu-se colocar no tempo um templo. A palavra tempo e templo, elas derivam da mesma palavra. E assim sendo, o templo virou uma cobertura para o altar. E o templo nasceu em função do altar, e não o altar em função do templo. Assim, quando as pessoas se reúnem no templo, na verdade elas estão reunidas de frente para um altar. E esse altar não é o altar que tem aquele que serve ao homem que morreu na cruz. Porque os que servem ao homem que morreu na cruz têm um altar, do qual não são dignos de participar aqueles que servem aos tabernáculos, aos templos. Assim disse Paulo. Bom, o assunto aqui não é esse. O assunto aqui é Corpus Christi. Corpus Christi é a mesma coisa que a ceia, é a mesma coisa que a partilha. Ele ocorre na quinta-feira após o domingo da Trindade. A Trindade, Nimrod, Semíramis, Tamuz, ou Jabulon, Javé, Baal, Osíris, ou tantos outros que você queira buscar na história antiga, você vai ver essa mesma figura, essa personificação da Trindade. E você observa também que ela é realizada sempre num domingo, o dia do Deus Sol. E assim sendo, quinta-feira é um domingo posterior à Trindade. É uma homenagem ao corpo do Cristo Mitra. E a ceia mitraica que você pratica, você protestante, pratica na sua denominação, achando que é o mandamento do Salvador. Deixa eu te dar uma outra informação, abrindo parênteses. Quando o padre lê na missa, e é de lá que saiu essa atitude de fazer a ceia no protestantismo, é do catolicismo, porque herdou de Mitra, herdou do paganismo romano. Mas quando ele lê, tomai, comei e fazei isso em memória de mim, o padre não está lendo na Bíblia, e muito menos na Escritura. A razão é simples, não há uma passagem sequer na Escritura,
aliás, na Bíblia Católica, onde está escrito: tomai, comei e fazei isso em memória de mim. Em lugar nenhum da Bíblia Católica está escrito isso. Na Bíblia Protestante só encontra, por inserção, porque não havia na Católica, de onde são a Protestante, mas só encontra na passagem de Carta aos Coríntios, capítulo 11, quando o pastor da sua denominação lê aquele trecho. Quando ele lê, tomai, comei e fazei isso em memória de mim, ou seja, induzindo as pessoas a achar que o Salvador está mandando comer e não repartir o pão que é ele próprio, o pastor está lendo numa Bíblia que foi tirada da Católica e que tem esse acréscimo: tomai, comei e fazei isso em memória de mim. Sendo que foi tirada da Católica, onde não tem essas palavras. Hora nenhuma tem respaldo na Bíblia Católica para o tomai e comei e fazer isso em memória de mim. Ou seja, quando come e bebe, faz em memória do Salvador. Em lugar nenhum na Bíblia Católica tem isso. Por isso o padre lê na folha e não na Bíblia. Agora, na Bíblia Protestante tem, porque foi inserida. E foi inserida porque não existia na Vulgata e não existia também na Bíblia Católica, de onde a Bíblia Protestante saiu. Tudo isso temos detalhadamente no DVD Lei e Graça, que ainda vou produzir. Mas alguns vídeos na internet falam sobre esse assunto também. Agora o que eu quero dizer para você é que a ceia, a Santa Ceia, a Eucaristia, o Corpus Christi tem a mesma origem e é a mesma coisa. É a ceia mitraica do pão e do vinho. Isso não vem do Criador, isso vem do usurpador, do diabo. E aqui está uma ceia satânica. Você vai ver e vai prestar atenção na letra desta música, que está em latim. É uma música com o idioma original do catolicismo romano. Em latim, você vai ver a tradução do que representa o pão e o vinho, na verdade. É lamentável. Saturno é o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior planeta do nosso sistema solar. Imagens recentes de um dos polos do planeta Saturno revelaram uma forma de 6 lados. Usando geometria, vamos encontrar uma estranha combinação. Aqui o polígono de 6 lados. 6 pequenos triângulos. E estes padrões geométricos derivados do hexagrama dão uma combinação bastante estranha. 666. Como é isso hoje? Aqui está Saturno envolvido pelo hexagrama. Acostumaram a nossa mente a ver este personagem como se fosse o Salvador que morreu no madeiro. Escrevendo carta aos Romanos, Paulo disse que é proibido retratar o Criador e fazê-lo em artes como se fosse a imagem de um homem. Então, quem é esse aqui? Aprenda de uma vez por todas. Este é Saturno, o deus da colheita, aquele que carrega o símbolo do hexagrama. Na língua antiga suméria, o deus da colheita é chamado de Ninurta, o mesmo que Saturno em inglês. Aqui um cilindro sumério. Sentado no trono está Ninurta, ou Saturno, o deus da colheita, segurando o arado. Do lado superior esquerdo, no canto, está uma formação planetária. Percebe-se claramente o símbolo do hexagrama. A quem pertence atualmente a imagem que está nesse cilindro da Suméria? Sem dúvidas, este é Ninurta, Saturno, o seu equivalente nos dias modernos. Ele é conhecido como Cronos para os gregos, El na Fenícia, Saturnus em Roma, Estur na Caldeia, Ninurta para os sumérios, Mitra para os persas. Embora com muitos nomes, a marca permanece em várias religiões pagãs. Agora dê uma olhada para o ídolo pagão, com o Sagrado Coração em seu peito. A imagem aqui vista é a imagem de Quetzalcóatl, com o ícone Sagrado Coração. Na cultura maia,
Quetzalcoatl é um homem branco, barbado, com cabelos longos e olhos azuis. Ele é de alta estatura. E aqui temos a cruz de Quetzalcoatl. Não é estranho uma cruz em um símbolo pagão. Na verdade, a cruz sempre foi símbolo pagão. Os astecas praticavam o sacrifício do Sagrado Coração em nome de Quetzalcoatl. O sacrifício era feito removendo o coração das vítimas. Estas são autênticas facas utilizadas no sacrifício. O ritual do Sagrado Coração pertence a quem atualmente? E por que ele está segurando um coração? E por que existem facas presas no coração deste ícone? E por que existem furos de faca neste ícone do Sagrado Coração? Porque em muitas imagens o Jesus católico está apontando para o seu coração. Mas exatamente quem é Saturno? Vemos o símbolo de Saturno, o hexagrama, fazendo parte da sinagoga judaica. O hexagrama é um símbolo judaico, mas ele está no hinduísmo. Yantra, num santuário hindu em Kerala, na Índia. Yantra é hexagrama de 10.000 anos de idade, Satikona. Aqui está o deus hindu, Kali. Yantra sobre o deus hindu Shiva. Templo Janardana, Varkala. Yantra em um santuário hindu em Kerala, na Índia. O hexagrama também está no budismo. Mandala, mesmo que hexagrama no Tibete. Santuário em Katmandu, no Nepal. Santuário shintoísta Itsejingu, no Japão. Santuário Manai Ninja, Japão. O hexagrama também está no Islã. Mesquita do século XVI, em Bekshasai, na Crimeia. Mesquita do Sultão Mameluco, 1503 d.C., em Al-Azhar, no Cairo, no Egito. Veja que a estrela, o hexagrama, o símbolo de Saturno, está presente nas principais religiões do planeta e em quase toda a sua totalidade. O hexagrama seria realmente um símbolo judaico ou o símbolo vivo de que Israel participa desta idolatria mundial? Na escritura, o hexagrama é chamado de estrela de Refan. Refan também é uma terminologia ligada a Saturno. Aqui está ela atualmente no cristianismo e na sinagoga judaica. O Sagrado Coração aqui na cultura pagã antiga, o Sagrado Coração na cultura pagã atual. Aqui um dos principais símbolos do catolicismo, o ostensório, e nele diversos hexagramas separados em grupos de 3. 666. Teria o cristianismo alguma ligação com o Salvador e seus apóstolos, se os símbolos dizem exatamente o contrário? Os símbolos, na verdade, apontam para paganismo e tudo aquilo que os profetas, o Salvador e seus discípulos combateram. Este é um símbolo budista, e aqui está a mão furada, exatamente como da imagem do Cristo católico. O gesto assinalado
na mão furada do Cristo católico, é apenas uma repetição do gesto de deuses de outras culturas pagãs. Vimos a imagem do budismo e agora do hinduísmo. As crenças são diferentes, mas a imagem e o gesto das mãos é o mesmo. Na cultura religiosa pagã isso é comum. Os nomes vão mudando de acordo com épocas, costumes e religiões. Mas os gestos e imagens características continuam as mesmas. A marca nas mãos, independente da figura, tem o mesmo formato. Ela se parece com o olho humano. Vamos dar mais uma olhada na estrela de Renfan, de acordo com diversas culturas pagãs religiosas. Agora observe que em algumas culturas religiosas pagãs, a divindade tem forma masculina, outra hora feminina. Na verdade, falando-se em religião pagã, a forma será sempre a mesma, masculina, e seus padrões geométricos dão a combinação do 666. E aqui, de várias formas, você percebe as combinações que vão dar sempre o 666. Mais uma vez, a figura andrógena do Baphomet. A figura do Baphomet carrega em si subliminarmente o hexagrama. Aqui no catolicismo você encontra as duas serpentes. Elas estão também agarradas no falo do Baphomet. Esta é a imagem que pela primeira vez foi capturada de Saturno, no ano 1981, missão Voyager. Esta imagem hexagonal em Saturno foi vista pela primeira vez pelos olhos humanos na década de 80. Ao ver essas imagens, cientistas da Terra ficaram maravilhados, pois as formas são geometricamente perfeitas e isto é inédito em qualquer planeta já conhecido. Mas embora apenas na década de 80 tenhamos condições tecnológicas de presenciar esse desenho geométrico em Saturno, misteriosamente, na cultura religiosa pagã antiga, ele já era conhecido.
Mas neste objeto antigo dos sumérios, não é apenas a forma hexagonal que assusta as pessoas, pois ali também estão Júpiter, o cinturão de asteroides e Marte, retratados fielmente em suas posições. Em outubro de 2006, a sonda Cassini da NASA fotografou algo nunca antes visto. Esta imagem, parecida com um olho, jamais tinha sido observada em qualquer outro planeta. E ela está no polo sul de Saturno. Se você olhar com cuidado, verá que nas religiões pagãs, inclusive no cristianismo católico, estão presentes esses dois símbolos, o olho e o hexagrama. As organizações secretas e religiosas pagãs existem há muito tempo. E elas já demonstravam seu louvor a Saturno através das imagens que estão nos polos deste planeta. A imagem hexagonal no norte e o olho no sul de Saturno. Dificilmente descobriremos porque esses símbolos são adorados em várias culturas religiosas pagãs há tanto tempo, se só recentemente eles foram vistos em um lado e outro do planeta Saturno. Agora preste atenção neste olho. Aqui está ele. Aqui também está ele. E a pergunta que fica no ar é como os povos antigos sabiam disso, se só agora nós conseguimos enxergar os polos norte e sul de Saturno e constatar que neles existem de um lado o hexagrama e do outro lado o olho. Veja agora esse símbolo maçom. O hexagrama e o pentagrama estão aqui escondidos no Baphomet. Temos então o sinal da pirâmide invertida e o hexagrama. Não precisa dizer que a palavra Saturno é da mesma etimologia de Satã. Portanto, Ha-Satã, Saturno, significa a mesma coisa. Este é um vitrô de uma igreja católica. Aqui outro templo católico. Novamente vemos a antiga figura suméria. E aqui está Satanás sentado no seu trono, próximo ao hexagrama. No templo católico também, o hexagrama e seu Deus sentado em seu trono. Então este que aqui está sentado não é Jesus Cristo, mas Saturno ou Satã. As imagens do Jesus Cristo católico sempre apresentam um anel em torno da sua cabeça. Este anel na cabeça dos santos católicos não é outra representação senão os anéis de Saturno. Aqui está uma imagem do Cristo em uma igreja católica. E aos seus pés, o pentagrama de Baphomet. Daí, as festas da Saturnália, o Carnaval, o Natal e todas as formas de cultos pagãos a Saturno, que na cultura religiosa pagã romana recebeu outros diversos nomes, como Hélios, Apolo e, finalmente, Mitra, o deus Sol romano.